Ontem o Sean Hannity trouxe várias informações, várias entrevistas, inclusive muitas das informações que nós havíamos adiantado no boletim da noite. Modéstia à parte, Terça Livre está chegando aí no nível da Fox News, né? Fazer o quê? Os outros não fazem bom jornalismo, a gente faz, né? Então chora. Mas o que acontece? Uma das coisas que ele explicou que eu achei muito interessante, que a gente queria passar aqui para vocês, é o seguinte: dá uma olhada no mapa das eleições. Nas eleições passadas, informação que eu não sabia, eu não sei se o Alan já sabia disso, teve recontagem também, teve pedido de recontagem em alguns estados, né? Chegaram a ser desqualificados de 1 a 2% dos votos democratas. Tu sabia dessa informação, Alan? Eu descobri ontem. Eu não sabia qual era a quantidade, mas eu sabia que sim, que houve recontagem, mas não a quantidade, então eu não sabia se era relevante ou não. Eu vi rapidamente isso, acho que foi na Laura Ingraham. Pois é, aí você veja, o Sean Hannity ele comentou o seguinte: ora, se a mesma coisa, e olha que não teve tantas denúncias na outra eleição, mas se a mesma porcentagem acontecesse hoje nos estados disputados, que foi o que aconteceu nas eleições passadas, o que aconteceria? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, o Wisconsin, qual é a diferença que a gente tem lá do Trump pro Biden? Né? Põe lá, olha lá. É 0,7%. Ou seja, se acontecer o mesmo, tá? Provavelmente vai ser muito mais. Mas se a gente colocar no mesmo nível das eleições passadas, não é impossível que 1% dos votos aí do Joe Biden caiam. Quando houver recontagem, você vê que muitos votos que foram contados eram votos ilegais. Então, quando é considerado votos ilegais, eles são descartados. Se os votos do Biden caírem em 1%, Trump vence. Isso em Wisconsin, né? Em Wisconsin. Vamos ver outro aqui. Vamos ver outro. Vai agora para Pensilvânia. 49,8%. Se cair 1% novamente, o Trump vence. Então aí já são quantos delegados, Ala? 30, né? Sobe lá, sobe ali. Isso. O Joe Biden que está agora com 290 colégios eleitorais. Se Wisconsin e Pensilvânia, tá? Que estão com menos de 1% de diferença, o que pelas leis americanas... E aí você vê como é que o jornalista brasileiro é imbecil, cara. Pelas leis americanas, quando você tem uma diferença muito próxima, a recontagem é automática. É obrigado por lei a acontecer a recontagem. O Trump não precisaria nem pedir, nem entrar com o processo. Já está previsto pela lei da eleitoral americana. Então, se Wisconsin e Pensilvânia mudarem, o Biden já perdeu. Já seria 260 votos. Tá? Ele já não seria mais o projected winner, né? O vencedor projetado. E o outro em disputa seria quem? A Geórgia. Olha lá na Geórgia. Quanto tem lá? Quanto tem? 0,3%. Então, olha só. Volta aqui em mim. 3 estados com diferença de menos de 1%. Qualquer jornalista sério entende que a eleição não está definida. Só analisando o dado. Eu estou analisando o dado friamente. Estou fazendo a comparação com as eleições passadas. Eu não estou nem sequer analisando todas as denúncias de fraudes que estão acontecendo nesses mesmos 3 estados. Mas vamos pensar nisso não. Vamos pensar só em votos legais. Quando acontece a recontagem, você tem lá o oficial, você tem os advogados, você tem os observadores do Partido Republicano, do Partido Democrata, analisando voto por voto se as assinaturas estão certas, se está tudo acontecendo direitinho ali, se aquele voto é legal para ser contado ou não. Se 1%, em certas ocasiões aqui 0,8%, mas vamos botar 1 para ser redondo. Se 1% dos votos do Biden foram considerados ilegais nesses 3 estados, esquece Arizona, esquece Nevada. Estou falando de... Esquece Michigan ainda, que Michigan, então,
o que tem de fraude lá, mas eu tô esquecendo isso aí. Estou falando de 1% em Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia. Se 1% mudar, o Biden não é mais presidente. Né? Não é o winner projected, presidente ele não é. Né? Mas ele não é mais o vencedor projetado e o Trump está reeleito. Agora, Alan, é muita forçação de barra isso? Ou será que é o mínimo do bom senso que eu esperaria de qualquer jornalista sério? Você viu que foi uma análise bem rasa que eu fiz e eu nem sequer estou levando em conta as denúncias de fraude. Muito triste, Max. Isso tá. Então, exatamente. Eu ia comentar isso agora. Não é nenhuma questão da própria fraude em si, né? Ou seja, você ter o mínimo de transparência e recontagem, reavaliação possível, você ter ali aquela margem de 1%. Eu não sabia dessa margem de 1%, né? Sabendo aqui agora contigo.